Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre sua vida, sobre a sua casa. Nós, como anunciamos aí no decorrer da semana, retornamos aos nossos cultos virtuais apenas e fazemos isso com a expectativa que contribuamos para que a situação da nossa cidade, de nossa região melhore. Então nós esperamos mesmo assim que cada um dos irmãos estejam aí presentes, acompanhando da sua casa, com todo o temor ao Senhor e seu coração voltado para Deus nessa hora e junto possamos aqui cultuá-lo. Eu quero ler com os irmãos e as irmãs o texto do Salmo 37, versículos 3 a 7. São alguns versículos bem conhecidos, mas creio muito próprios para esse momento em que nós estamos vivendo. Salmo 37, versículos 3 a 7, a palavra de Deus diz assim: Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de utilizarmos esse recurso para, dessa forma, estarmos juntos como igreja, nós aqui no templo e os irmãos e irmãs em suas casas, mas em um só Espírito, na mesma fé, unidos com o mesmo coração para adorarmos ao mesmo Senhor. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração, nosso culto, que para isso, ó Deus, nós estejamos realmente voltados com a nossa mente, o nosso coração para o Senhor nesse tempo, como deve ser continuamente, mas nesse tempo de uma maneira especial, reunidos como igreja. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, pela disponibilidade para servirem ao Senhor e aos irmãos dessa forma, e que o Senhor nos abençoe nesse momento. Dá-nos, ó Deus, a tua direção, a tua unção, que o teu Santo Espírito com liberdade fale aos nossos corações, ministre em nós e através de nós que aqui estamos, para a honra e glória do teu nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um, aonde estiver nesse momento, né? Esses tempos que nós temos vivido têm sido tempos de incerteza, né? E por muitas vezes essa incerteza, o medo, eles tomam conta da nossa mente e do nosso coração. Que o nosso pedido seja nessa noite, que assim como diz esse cântico, que o Senhor nos ensine a confiar, mesmo quando falta confiança. Que Ele nos ensine a confiar no seu amor e misericórdia que nunca nos abandonaram. Amém? Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado
esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar em pedaços, minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver.
com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está, e a vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que em Tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria
pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que em tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que queremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que em tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Querido Deus, a nossa palavra, Deus, é de gratidão, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso, Deus, para fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa, que a gente sente. Então, nós te agradecemos por isso, Deus. Te pedimos nesse momento que o Senhor invada a nossa mente, o nosso coração, Deus, nos ensina, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que o nosso coração seja fértil para entender a Tua palavra, Deus, e que a gente possa também praticar, para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos e as irmãs para lermos o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 9 até o 18. Agradecer o grupo Tribo Levi por nos conduzir nesse momento, nos lembrar da soberania de Deus, que o nosso Deus é aquele que faz infinitamente mais. Temos sido lembrados da importância dessas verdades. Vamos pensar também sobre isso, relacionado a isso, no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, de 9 a 18. Diz assim a palavra de Deus nesse texto: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta.
Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é um texto relativamente conhecido, final da vida do apóstolo Paulo, e ele está falando aí as suas últimas palavras e fazendo algumas últimas exortações e lembranças a Timóteo, seu filho na fé. Era um momento de relativa crise na vida de Paulo, sabendo que a sua morte chegara, ou chegara próximo o momento da sua morte. Ele está falando sobre isso, tinha falado logo antes: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, essas palavras conhecidas. E logo depois de ter falado isso, lembrado que a coroa que o Senhor tinha para ele estava o aguardando, e ele dá então essas orientações, até fazendo planos diante desse momento. Quando nós passamos por momentos semelhantes a esse, é muito importante nós entendermos tanto o desafio que está posto diante de nós, como também o valor das crises. Entendemos a importância e o desafio muitas vezes quando nós entendemos e pensamos e avaliamos como nós reagimos diante dos momentos adversos, diante das dificuldades, diante das lutas. Às vezes, nós reagimos movidos pelo nosso jeito de ser, pela nossa personalidade, pelo nosso comportamento normal ou costumeiro, e muitas vezes não agimos conforme a vontade de Deus e conforme aquilo que o Espírito Santo nos guia. Por isso nós precisamos refletir e pensar para lidar com momentos como esse que temos vivido, tão difíceis nessa hora. E para muitos já eram difíceis em algumas questões e circunstâncias, e a pandemia ainda agrava, e o agravamento da pandemia faz agravar aquilo que às vezes já era normalmente grave. A carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta mais especificamente, é chamada de O Canto do Cisne. E esse nome que é dado à carta é uma metáfora baseada na crença de que o cisne emitia um melodioso canto nos momentos que antecediam a sua morte. Então, logo antes da sua morte, isso era o que é dito já há muito tempo. Ele proferiria ali o seu mais mavioso e último gorjeio. Isso já anunciava a sua morte. Alguns vão até longe diante disso, filósofos do passado, mais especificamente, se não me engano, Sócrates, considerava isso como uma expressão de compreensão da vida após a morte, porque ele pensava e entendia que o cisne fazia isso porque achava que uma vida posterior o aguardava. Muitos têm questionado isso, mas é muito interessante pensar nisso. E a carta de 2 Timóteo é chamada assim porque nesse momento ele está enfrentando um grande desafio e ele profere então as suas palavras finais de uma maneira também bem elucidativa para momentos em que nós vivemos assim, de uma maneira inspirada por Deus e que também nos ensina e nos ajuda. Como enfrentar os desafios em momentos de crise é o que nós vamos refletir essa noite. O que fazer nesses momentos? O texto nos ajuda a pensar que nós enfrentamos os momentos de crise primeiramente vivendo a realidade presente sob a perspectiva divina. Foi isso que eu disse há pouco, quando nós pensamos nos momentos que nós vivemos, como lidamos com eles. Nós estamos vivendo, a maioria de nós, se não todos nós, momento jamais vivido por nós. Estamos na pandemia há quase um ano, ou em alguns lugares já 1 ano. Para nós aqui, começou mais oficialmente, como a gente considera assim, no meio de março.
no meio do mês de março, e para alguns já havia antes, mas nós pensamos nesse momento como um momento jamais vivido para nós, para a nossa geração, pelo menos. Eu estou falando isso porque vi um dia desses uma senhora sendo vacinada, não me lembro onde, mas foi referenciado no momento da vacinação que ela tinha passado pela gripe espanhola, que alguns comparam um momento semelhante a esse. Mas para a maioria de nós, esse é um momento singular nessa geração. E nós que passamos vez ou outra dificuldades e momentos de crise, não passamos por um como esse. E creio que a maioria de nós não passou por um momento que nós vemos como esse na nossa cidade, na nossa região e em vários lugares no nosso país. Em que nós vemos cada vez mais a morte se avizinhando a nós de uma maneira muito presente. E não era para nos surpreendermos diante disso, porque a gente sabe que essa é uma possibilidade iminente. Nós só não víamos ela se aproximando dessa forma. E quando nós pensamos na realidade da morte, nós precisamos sempre viver essa realidade presente com essa perspectiva e compreender isso da perspectiva divina. Isso, sempre que a gente pensa nisso, nós refletimos que aquilo que Paulo está vivendo é algo que todos nós devemos lembrar quando vivemos, que nós não somos eternos aqui, nós somos passageiros. Alguns passam mais tempo aqui, outros passam menos tempo, mas todos nós somos passageiros. Quando pensamos em outras questões diversas na realidade que vivemos, nós compreendemos também que a realidade é que nem tudo é como nós gostaríamos. E muitas pessoas, às vezes, vivem infelizes porque, tendo muitas coisas, querem mais. Nunca vive e nunca se satisfaz com aquilo que tem. Nesse texto, de uma forma bem específica, Paulo está passando por injustiças. E normalmente, e eu acho isso em certo sentido muito natural, quando nós somos injustiçados, nós não gostarmos disso. E ele está vivendo assim. Ele está sendo traído, está sendo contestado, não está sendo apoiado no momento em que ele está vivendo. Então, os sentimentos vêm e afloram e aumentam quando se vive assim. De maneira específica, em relação à injustiça, eu particularmente acho muito ruim e triste ser injustiçado. Quando alguém fala alguma coisa sobre nós, que às vezes nós sabemos de muitas pessoas que sabem não ser verdade e elas não dizem nada. Paulo fala sobre isso. Ele diz: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. E certamente muitos sabiam daquilo que ele estava testemunhando como verdadeiro. Talvez alguns não o fizeram por não terem condições de estar lá, mas talvez alguns tinham condições e não estavam lá. É o desafio de compreendermos que Deus está no controle de todas as coisas, como cantamos há pouco. Reconhecermos e falarmos: Senhor, nós entendemos que Tu és soberano. O Senhor tem os seus planos. E entendermos isso. Na perspectiva divina fica mais difícil ainda quando nós vemos a reação do apóstolo Paulo. Porque ele diz que isso não lhe seja posto em conta. Aqueles que me fazem mal, que esse mal não seja atribuído a eles. Mas é o ensino de Jesus. Jesus, quando crucificado, olhou para aqueles que o faziam e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós estamos vivendo dias, e esses dias eu ouvi muito a frase que não é hora de procurar culpados. Para o momento que nós vivemos, para a situação que vivemos na nossa cidade e em muitos lugares no nosso país, ouvi especificamente falando de Uberlândia. Vamos resolver o problema, não é hora de procurar culpados. De várias vezes que eu ouvi isso, logo depois vinha a lista de culpados, falando, não é hora de falar que fulano é culpado por isso, por isso, por isso. E isso é muito comum, nós queremos procurar culpados. Nós queremos responsabilizar alguém por aquilo que nós vivemos. E em alguns momentos pode ser que isso seja até necessário e importante, mas nós precisamos entender
que as realidades vivenciadas por nós, acima de tudo, elas estão e devem ser vividas sob a perspectiva divina. Deus é aquele que é o dono da nossa vida, acima de tudo e de todos. Paulo entendia isso. Por isso, no final da sua vida, ele não é uma pessoa amargurada, mas ele é uma pessoa sábia. Ele é uma pessoa que foi aprendendo e entendendo aquilo que Deus foi fazendo na sua vida ao longo da sua história, por conta do seu relacionamento com Deus. E esse é o chamado a nós, em todos os momentos, que vai se evidenciar, vai se revelar em momentos de crises. Nós vamos procurar compreender a perspectiva divina naquele momento em que nós estamos vivendo. Quando nós fazemos isso, nós temos condições de enfrentar os desafios. Se nós começarmos a procurar os culpados pela pandemia, talvez até os encontremos e vamos continuar querendo responsabilizá-los, e às vezes corremos o risco de perder o foco daquilo que Deus está fazendo. Se nós entendemos, e eu creio e espero que todos nós entendamos que Ele é Senhor da história, então nós temos que viver a realidade presente sob a perspectiva divina. Além disso, para enfrentarmos os momentos ou os desafios do momento, os momentos diversos de crise, nós precisamos viver utilizando os recursos divinos à nossa disposição. Nós temos dito isso sempre. Falei isso na pregação de domingo passado, que o Senhor deixa nós passarmos por determinadas situações, mas Ele não nos deixa sós. E Ele não nos deixa também sem condições de passar pelas situações que Ele nos permite passar. O Senhor sempre disponibiliza recursos com os quais nós podemos contar. Por isso que é importante ver a realidade sob perspectiva divina. Porque se nós não entendemos isso, qualquer recurso que é colocado à nossa disposição, nós não vemos que Deus está fazendo isso, não entendemos, nós estamos com a nossa visão em outro foco, estamos procurando os culpados, estamos nos martirizando, estamos fazendo outras coisas, buscando uma autocomiseração por conta da realidade que vivemos. Então os recursos de Deus que estão disponíveis muitas vezes não são utilizados. Quando Paulo falou sobre isso, ele não fala especificamente daquilo que ele está desfrutando e vivenciando como recursos, mas certamente são. E para mim o maior recurso que nós vemos no texto são pessoas. Pessoas que Deus coloca próximo a Ele, pessoas que Deus coloca junto a Ele, pessoas com as quais Ele sabe que pode contar nesse momento difícil que Ele está vivendo. Nesse momento de relativo abandono, como Ele diz, todos me abandonaram. Como eu disse há pouco, como Ele via isso sob a perspectiva divina, Ele diz que isso não lhe seja posto em conta, mas Ele também vê que ele pode utilizar recursos que Deus tem colocado ao redor dele. E como eu disse, um dos maiores recursos são as pessoas, porque ele está escrevendo a Timóteo, que é o seu filho na fé, e quando ele escreve, ele diz a ele, procura vir ter comigo depressa. É a primeira frase do texto que lemos. Se é muito ruim ser injustiçado, como eu disse há pouco, não tem nada melhor do que você saber que você tem alguém com quem você pode contar. Nós precisamos crescer muito nisso. Eu, de uma maneira geral, nos nossos relacionamentos, falo isso a começar de mim, nós vivemos algumas coisas que como crentes nós não deveríamos viver. Essa expressão que muitas vezes nós ouvimos, não quero incomodar ninguém. Nós vivemos isso, eu escuto muito isso. E às vezes alguém, depois de um longo sofrimento, a gente fica sabendo quase por acaso, ou Deus traz isso ao nosso conhecimento de alguma forma, e nós perguntamos à pessoa, mas por que você não disse? Eu não queria incomodar ninguém. Isso é uma visão errada da vida cristã, uma visão errada da igreja, porque nós somos um corpo, não é para ninguém sofrer sozinho. E as pessoas são recursos que Deus coloca, estão próximas a nós para abençoarmos uns aos outros. E nós devemos lembrar isso. Devemos sempre ter alguém com quem nós podemos contar. Não estou falando que nós não vamos ter alguma decepção e que às vezes a gente vai procurar alguém. O pastor disse que eu posso procurar alguém, e eu ligo para alguém e a pessoa fala assim, não, foi o pastor que falou, liga para ele.
E talvez você liga e não consegue falar com o pastor, e aí você diz, eu acho que é como eu pensei mesmo. Às vezes isso acontece e nós nos decepcionamos, mas no reino de Deus, nós precisamos ser cientes disso. Somos um corpo e nós precisamos aprender a abençoar uns aos outros e sermos abençoados uns pelos outros. Pode parecer que eu estou dando trabalho para outra pessoa, não importa. Veja isso sob a perspectiva divina. Veja que Deus colocou alguém para te apoiar e para orar por você e para estar com você nessa hora. Pensou se Paulo falasse isso? Timóteo, não venha. Você vai dar trabalho, fique aí onde você está. A igreja aí onde você está precisando de você. Não, ele diz, procura vir ter comigo depressa. Estou precisando de você. E ele faz isso. Ele justifica que outros que estavam com ele não estão mais. Ele diz, daqueles que estão com ele, e nós sabemos que eram realmente recursos de Deus, ele diz, somente Lucas está comigo. Lucas estar com ele era uma bênção de Deus. Lucas era médico, podia assisti-lo na sua enfermidade, na sua dificuldade. Recurso de Deus para abençoá-lo. Deus colocou justamente naquele momento. E ele fala também de João Marcos. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Eu queria fazer um destaque em relação a Marcos, porque aqui é um recurso de Deus para Paulo crescer também. Porque quando nós olhamos a história e lembramos da história do início da igreja em Atos, quando Paulo e Barnabé saíram para a primeira missão, voltaram, João Marcos foi com eles no primeiro momento e os deixou no meio do caminho. E quando eles vão para a segunda missão, segunda viagem missionária, Barnabé diz, vamos levar Marcos. E Paulo diz, não é justo levarmos aquele que nos abandonou no meio do caminho. E eles tiveram então tal dissensão, certamente pela direção de Deus, para que a obra de Deus pudesse se expandir em duas direções, em dois caminhos. Mas ficou essa marca na história. Marcos foi com Barnabé e Paulo foi com Silas. Mas nesse momento, ele está falando de quem ele disse, não é justo levá-lo porque ele nos abandonou no primeiro momento. Agora ele diz, traze-o, pois me é útil para o ministério. Recurso, inclusive, para nós aprendermos com as falhas das pessoas e com o crescimento que elas acontecem. Quantas vezes nós vivenciamos isso? Vemos alguma pessoa que errou determinada vez e para nós aquela pessoa nunca mais serve, porque ela cometeu um erro. No reino de Deus não é assim. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Todos nós somos pecadores. Alguns de nós já crescemos mais, já estamos avançando mais na vida cristã, mas não há ninguém perfeito. E nós precisamos lembrar disso. E Deus nos ensina isso no relacionamento. As pessoas são recursos de Deus para crescermos. Não só nos ensinando alguma coisa, não só falando alguma coisa, não só nos servindo de alguma forma específica, mas até nos ajudando a crescer nos julgamentos errados que nós fazemos e somos levados a revisá-los na presença de Deus. As pessoas são o maior recurso de Deus à disposição do apóstolo Paulo. Ele fala também de outros recursos. Ele fala dos livros, fala dos pergaminhos, traz os livros, especialmente os pergaminhos. Na verdade, eu disse que as pessoas são o maior recurso, mas na verdade, o maior recurso é a presença de Deus com ele. Porque ele diz no versículo 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Mesmo quando todos nos abandonam, o Senhor é conosco. O Senhor não nos deixa, e Ele nos fortalece, Ele nos assiste, Ele nos reveste de forças. Vi uma reportagem ontem sobre um casal que foi cuidado nesse momento de pandemia, e eles falavam da dificuldade de ver outros que não podiam ter a companhia um do outro. E às vezes tinham que ficar no isolamento apenas uma pessoa, sem ter alguém com quem conversar. E eles falavam dessa realidade de estarem em camas no mesmo quarto,
e poderem assim olhar um para o outro e poderem se fortalecer um ao outro. Às vezes acontece de estarmos sós, de não termos alguém ao nosso lado. E Paulo viveu esse momento, e ele nos ensina e nos diz: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Há momentos em que nós temos essa impressão. Elias teve essa impressão. O profeta Elias disse: Senhor, todos me abandonaram. E ele não se atentava que Deus estava ali falando com ele. Deus estava se manifestando a ele. Deus estava com ele ali. A presença do Senhor e a força que vem de Deus. O Senhor é o maior recurso que nos abençoa em todos os momentos. No caso de Elias, o Senhor ainda disse: tem 7.000 que seus joelhos não se dobraram diante de Baal, são fiéis. E outras pessoas que a gente conhece na história, como Obadias, que estava ali também servindo ao Senhor. Deus não nos deixa sós, Deus não nos deixa sem possibilidades de lidarmos com as dificuldades que nós vivemos. Nesse momento que nós vivemos de pandemia, nós vemos muitas receitas para a enfermidade. E como é uma enfermidade que nós não sabemos muito e muitas pessoas acham que muitas coisas resolvem, ajudam na verdade, outras que não. Quando alguém diz de alguma coisa que eu acho que não vai fazer mal, como um chá, por exemplo, caseiro, tome o chá. Boldo, ouvi falar que boldo faz bem para prevenir o Covid, tome boldo. Deus te abençoe no boldo aí. É meio amargo, mas se o efeito é bom, ajuda. Se ajudar de alguma forma, se não ajudar o Covid, ajuda outra coisa. É lógico que a gente não receita remédio, mas nós temos ouvido muitas coisas. Aprendi um exercício para respiração que pode ser que me ajude. A gente precisa, às vezes, fazer exercício de respiração independente do Covid. Então, faça. São recursos que nós temos e pode ser que ajude, então. A gente tem, dessa ordem prática também, muitas possibilidades. Mas o texto, só fazendo essa pequena aplicação e digressão, o texto está falando de pessoas, de livros que são os ensinos de Deus. Ele pede para que Timóteo leve, e acima de tudo, a força de Deus. Deus não nos deixa sós e Ele nos dá recurso para que passemos então para os desafios dos momentos de crise, dos momentos difíceis que nós vivemos. Mas nós enfrentamos os desafios do momento também, entregando-nos totalmente à vontade do Senhor. Talvez esse aqui seja o maior desafio nosso. Ele decorre, obviamente, de vivermos a realidade sob a perspectiva divina. E às vezes ele independe de utilizarmos os recursos. Talvez nem temos alguns outros recursos, senão a presença e a força que vem do Senhor. Mas quando entendemos isso, que o Senhor é conosco, disponibilizando ou não um recurso, sendo Ele o maior recurso, nós somos chamados a nos entregar totalmente à vontade dEle. Entregar nos leva a descansar. Muitos de nós têm vivido momentos de ansiedade, momentos de apreensão, momentos de incertezas em relação àquilo que virá. E nós precisamos entender que há muitas coisas que nós não podemos mudar. E não adianta estarmos ansiosos em relação àquilo que nós não podemos mudar. Jesus já disse isso. Jesus já nos ensinou isso. E muitas vezes nós não temos outra opção senão entregar ao Senhor a nossa vida e tudo aquilo que se dará conosco. Temos visto isso e eu tenho corrigido, os irmãos têm sido testemunhas disso, como nós às vezes fazemos essa inversão, achando que nós temos um determinado controle por conta da liberdade que Deus nos dá para agir, como se Deus não estivesse presente nesses momentos, mas esgotam-se então os recursos e agora nós vamos clamar ao Senhor. Na verdade não é assim, Deus está sempre conosco. Pode chegar um momento que a gente fala, todos os outros recursos que Deus deu, estando presente e conduzindo, se findaram. Não resta nenhum outro senão a sua misericórdia nessa hora e a ação sobrenatural dele, mas ele sempre está conosco. E nós precisamos entender isso.
Há coisas que nós não podemos mudar e não adianta. Nós não podemos mudar o clima, não podemos mudar o tempo. Queria que não chovesse e choveu. Queria que não fizesse sol e fez. E assim, vez ou outra acontece. Nós não podemos mudar o que já aconteceu. Isso é uma coisa que nem Deus, Ele mesmo estabeleceu pelas suas leis, que Ele não faz. Ele não faz desacontecer aquilo que já aconteceu. Como seria bom se pudesse acontecer assim em muitos momentos. Nós não podemos mudar a escolha de outra pessoa, ela escolheu. Nós não podemos fazer nada em relação a isso. Nós não podemos também mudar a marcha em direção à morte por uma doença mortal. Só Deus pode fazer isso. Nós não podemos mudar tantas coisas. E nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso e entregamos totalmente, e nos entregamos totalmente à vontade do Senhor, sai como que um peso dos nossos ombros. Vem um alívio no nosso coração, porque nós tornamos prático aquilo que nós falamos de estar nas mãos do Senhor. A entrega nos faz parar de lutar contra o que é inevitável. E isso impede muito sofrimento. Quando nós paramos de lutar contra aquilo que é inevitável, nós vemos a diminuição do sofrimento de uma forma muito clara. E nós somos chamados a isso. Lemos no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Somos chamados a nos entregar totalmente à vontade do Senhor. Quando nós pensamos nisso e falamos de ordem prática, há duas palavras que nos ajudam às vezes a caracterizar uma diferença. Às vezes nós falamos para Deus, tome, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E vez ou outra alguém compara isso falando com o que nós entregamos, mas ficamos segurando. O Senhor já pegou, mas nós também estamos segurando. O Senhor já tomou, mas nós não entregamos, nós não soltamos. É muito diferente se considerarmos aquilo que Paulo diz, ou Pedro diz em 1 Pedro 5,7, quando ele diz de lançarmos sobre o Senhor as nossas ansiedades. Aí a gente não consegue segurar porque a gente lançou. E é isso que nós somos chamados a fazer, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando você deixar, quando nós conseguirmos deixar, lançar sobre Ele, Deus assume de forma plena, ainda mais, uma vez que Ele já tem todo o controle pleno. Nós precisamos nos entregar totalmente à vontade do Senhor. Não estou falando que isso é fácil, não estou falando que isso é uma coisa simples, mas estou falando que à luz da Escritura, se nós pensamos nos desafios que nós vivemos constantemente, se queremos viver sob a perspectiva divina, nós precisamos nos entregar totalmente à vontade do Senhor. Você se lembra de Jesus, prestes à cruz, no sofrimento e na agonia do Getsêmani? Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Muitas vezes, nos entregarmos totalmente à vontade do Senhor, nós passaremos por coisas que são contrárias à nossa vontade. Mas é melhor estarmos na vontade do Senhor. E nós lembramos como foi importante isso quando nós pensamos em Cristo. Porque isso era necessário para que nós pudéssemos receber a bênção da salvação. Para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça de Deus e termos uma vida nova, uma vida transformada, vida abundante. Para isso foi necessário que Cristo se entregasse totalmente à vontade do Pai, mesmo sendo algo difícil, mesmo sendo algo que ele não queria, como ele mesmo diz, ele teve a liberdade de expressar isso, como nós também temos, mas nós devemos ter essa atitude de submissão, de entrega, para que a vontade de Deus seja realizada. Que Ele nos dê a graça de a gente conseguir fazer isso. Vai ser uma bênção para cada um de nós, quando Ele nos permitir fazer assim. Estamos vivendo momentos desafiadores, momentos difíceis, e nós somos chamados a vivê-los
compreendendo a perspectiva divina, utilizando os recursos que Deus tem colocado à nossa disposição e nos entregando totalmente à vontade do Senhor. Eu quero convidar você para vivermos a palavra fazendo isso, discernindo o que Deus está fazendo em cada momento. Não deixe que as situações, as circunstâncias, as dificuldades, as tristezas dos momentos que nós vivemos tirem Deus do nosso foco. Nos faça deixar de olhar para o Senhor e começarmos a olhar para as circunstâncias. Nós precisamos olhar para as realidades, sim, porque não tem como não vivenciá-las, estamos passando por elas. Mas nós precisamos ver a mão de Deus em cada uma delas. E perguntarmos: Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo e o que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor quer que seja realidade na minha vida diante desse momento? Eu sempre digo, e acho que nunca é demais repetir, que em qualquer situação que nós vivemos, Deus tem duas vontades para nós, pelo menos. Uma é que nós nos aproximemos dele, e a outra é que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Qualquer situação que nós vivemos, qualquer situação que nós passarmos, elas podem ter outros objetivos. Deus pode ter outras vontades muito específicas para nós, mas essas duas eu vejo presentes em praticamente tudo que nós vivemos. De uma maneira especial naquelas situações que nós não entendemos. E viver uma pandemia é uma situação que traz muitas indagações, traz muitas questões, traz muitas discussões, muitas possibilidades, que nem cabe aqui mencioná-las. Mas não temos uma resposta direta e clara em relação a vontades específicas de Deus. Podemos pensar que Ele está exercendo o seu juízo, a sua ira, e pode ser que isso esteja acontecendo, sim. Eu creio nisso à luz da Escritura, mas a gente começa a fazer indagações diante disso. Se você faz isso, não deixe de perguntar antes disso: o que Deus está fazendo na minha vida? O que Deus está realizando no meu coração, na minha vida como discípulo e discípula de Jesus? Precisamos discernir o que Deus está fazendo em cada momento. Precisamos também reconhecer e utilizar os recursos proporcionados por Deus a nós. Vou repetir a frase que eu creio que deve ser verdade sempre. No reino de Deus, não é para nenhum crente sofrer sozinho. Todos nós, quando sofremos, devemos ter alguém que faz valer aquilo que a Escritura diz. Chorai com os que choram. Obviamente, você pode também, no momento de alegria, chamar o irmão para isso, porque a Escritura também diz: alegrai-vos com os que se alegram. Mas esse é mais comum. Chorar também é muito comum, mas há situações em que às vezes nós não vemos e não utilizamos esse recurso. Talvez por acharmos que nós damos conta sozinhos, nos acharmos autossuficientes. Isso já pode revelar talvez algum pecado, se é autossuficiência do nosso ser, acharmos que nós não precisamos do outro. Nós precisamos uns dos outros. Os outros, as outras pessoas que Deus coloca próximo a nós, são bênção dele na nossa vida. Outras coisas que Deus coloca ao nosso dispor, temos sido tão abençoados nesses dias com os recursos da medicina, com a ciência, são bênçãos de Deus. São recursos disponibilizados por Deus em momentos como esse. Quero nem imaginar se nós não tivéssemos os recursos que nós temos da medicina hoje, da ciência. São bênçãos de Deus. Mas o maior recurso que nós temos é o próprio Deus e a força dele nas nossas vidas, a força dele conosco. Por isso, entendendo isso, nós precisamos também passar por esses momentos e viver a palavra compreendendo a boa vontade do Senhor em tudo o que acontece. E aqui vale lembrar o texto que muitas vezes se posta como um desafio a nós, e que é onde eu baseio aquilo que disse há pouco das vontades de Deus para nós.
das duas vontades que nós devemos nos aproximar dele e estarmos mais parecidos com Jesus. Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deve ser muito difícil, e certamente ver aquilo que nós passamos nessa hora como boa vontade do Senhor. É porque a nossa visão muitas vezes está nas coisas, nas circunstâncias, na situação, e aquilo que Deus realiza em nós está acima de tudo isso. Por isso nós somos chamados a compreendermos a boa vontade do Senhor em tudo o que acontece. Se reconhecemos a sua soberania, e certamente reconhecemos, somos chamados a viver todos os momentos da nossa vida. Esses momentos de crise, de lutas e dificuldades, momentos difíceis, de uma forma bem particular, compreendendo que a boa vontade do Senhor está presente e Ele está agindo em tudo aquilo que acontece. Que Ele nos ajude, que Ele nos dê da sua graça e da força para passarmos por esse momento, para lidarmos com as perdas que temos vivido, para lidarmos com as dificuldades, com as dores que muitos têm passado no seu próprio físico. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a enfrentar os desafios desse momento e a passarmos de maneira que Ele seja exaltado e nós cresçamos em tudo aquilo que Ele tem nos permitido viver. Que Ele nos abençoe. Convidar o grupo Tribo Levi para mais uma canção, depois alguns lembretes finais e a oração e a bênção. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei sou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei que em tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos
eu sei que em tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que em tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Quero mais uma vez agradecer o Grupo Tribo Levi, também o Arthur e o Mateus, que estão trabalhando aí, servindo ao Senhor e a nós, para que o momento de culto possa chegar aí na casa de cada um de nós, de cada um dos irmãos e irmãs. Eu quero convidá-los para continuarmos orando uns pelos outros e lembrarmos aqui também de alguns motivos específicos aos irmãos, orarmos também pela família no altar, que nessa semana é a família do Márcio, nós vamos orar por ele, e pela dona Marta, que é sua mãe, pelos demais familiares também, e também orarmos pelo Alexandre, que faz aniversário nessa semana, no dia 6. A gente já antecipa aqui para que você possa aí se preparar para ligar, para dar os parabéns. E outros motivos que eu quero também pedir aos irmãos que estejamos orando pela vida do Dilmar e toda a família. Nós estamos ainda tristes, né? E expressando aqui também mais uma vez os nossos sentimentos a cada um dos familiares pela partida da dona Yolanda, que Deus esteja aí consolando os corações, trazendo o renovo, o alívio da dor que fica, que Deus continue aí a abençoar a vida de cada um. E lembrarmos também de alguns irmãos ligados à igreja ou da própria igreja que estão na luta contra o Covid, e lembrarei aqui os nomes, e a gente deixei também para a igreja estar orando, dentre outros tantos que a gente tem orado lá no momento de oração. Lembrar do presbítero Ebert, que com a graça de Deus tem melhorado a cada dia, nós continuamos intercedendo por ele. Eu quero pedir oração também por minha cunhada, que está com suspeita ainda, vai fazer o exame amanhã, e a gente deve então colocar a vida dela, da Erci, na presença do Senhor, e Deus suplicando aí a graça do Senhor sobre ela. A Beatriz é a tia do Bruno, que também está com suspeita e foi para o médico ontem, pela manhã, como ele me informou. E o Dilmar também nos transmitiu o pedido do João, para orarmos pelo Vinícius, pela Juliana e pelo Atos. Nós vamos orar aqui agora, e fica aí o motivo também, o pedido para que os irmãos continuem se lembrando aí no decorrer da semana. Feche seus olhos, falemos com Deus. Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado pelo privilégio que nós temos, mesmo com a limitação de estarmos juntos fisicamente, dado o momento que nós vivemos na cidade, a compreensão do conselho de ser importante fazer assim, para a igreja ser também instrumento do Senhor nesse momento de contenção, necessidade de contenção da contaminação na cidade. Nós te louvamos porque o Senhor nos dá esse privilégio, esse recurso, que é as mídias sociais, para podermos, ó Deus, estarmos juntos como igreja, mesmo separados fisicamente, mas
em um mesmo espírito, juntos, cultuando o Senhor. Receba o nosso culto, prestado agora ao Senhor em espírito e em verdade, com o nosso coração, expressando o nosso temor e a nossa alegria de poder cultuá-lo. Que as bênçãos do Senhor decorrentes desse momento continuem sendo presentes na nossa vida e o Senhor continue ministrando assim ao nosso coração. Obrigado porque nós sabemos em quem temos crido, sabemos que o Senhor é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia, e o Senhor tem feito assim, nós por isso te louvamos. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor continue abençoando a vida de cada um daqueles que mencionamos aqui agora e outros mais que têm passado por lutas e dificuldades. Peço a Deus pela vida do Márcio, pedindo que o Senhor abençoe a sua vida, tudo que diz respeito à vida do teu servo, sua família. Dona Marta, ó Deus, que o Senhor continue a abençoá-la e sustentá-la, todos os demais familiares, que o Senhor guarde cada um, livre, ó Deus, de todo mal. O Senhor conhece cada necessidade, a realidade de cada vida, que possam, ó Deus, assim ser cuidados pelo Senhor. Agradecemos também pela vida do Alexandre, que o Senhor continue também a abençoá-lo. Agradecemos pela bênção de mais um ano concedido pelo Senhor, pelas vitórias e conquistas que o Senhor tem concedido, que o Senhor continue a abençoá-lo e sustentá-lo, ó Deus, a cada dia. Queremos também, ó Deus, clamar pela vida do Dilmar e na pessoa dele, de toda a família, pedindo a Deus realmente o consolo, o renovo do Senhor, nesse momento de dor, de tristeza, que o Senhor continue falando a cada coração, e como lembramos aqui, dando realmente, lembramos na mensagem dessa noite, dando a compreensão da vontade do Senhor, como já tem tido, que isso seja confirmado, ó Deus, dia a dia em cada coração. Peço a Deus também que o Senhor abençoe a vida do Herbert, cuide dele, continue renovando o seu físico, também da Beatriz, que o Senhor esteja a agir ali, trazendo renovo, cuidando, sustentando, também na vida da Erci, que o cuidado do Senhor seja presente e ela continue tendo restauração do Senhor. Abençoe juntamente com ela e com cada um dos demais aqui, cada família, sustentando, ó Deus, cada familiar. Abençoe também, ó Deus, a vida do Vinícius, da Juliana, do Atos, cuidando, ó Deus, dessa casa, sustentando, ó Deus, nesse momento também, o Vinícius ali internado, que o Senhor guarde, dê o renovo no físico, dê a bênção da restauração. E cuida de nós, cuida da nossa cidade, da nossa região, do nosso país, nesse momento tão difícil, de calamidade realmente, que nós temos vivido, que o Senhor esteja ministrando sempre ao nosso coração, nos dando conforto e compreensão da direção do Senhor. Nós assim suplicamos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos dado de compreensão do Senhor nesse momento, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe.